ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Boa noite, meus caros companheiros e companheiras de Ideal Espírita. Que Jesus nos abençoe. Obviamente que de nosso nada trazemos, e também não acreditamos que os senhores e as senhoras estejam aqui nesta casa para ouvir dissertação de Maurici Machado. Sabedores que somos que a nossa tarefa é simplesmente conduzi-los em reflexão, estamos trazendo das obras fundamentais de Allan Kardec e obras póstumas as nossas reflexões, que eu espero desde já sejam úteis, pois que estamos todos aqui em busca de luz, em busca de conhecimento, e é por isso que aqui nos reunimos. No final de março nós comemorávamos 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. E agora, no dia 18 de abril, recentemente, nós comemoramos 162 anos do Livro dos Espíritos. Essa obra que nós, os espíritas, temos compromisso moral de buscar nela o conteúdo da nossa fé. Meus irmãos, o nosso propósito, obviamente, além de fazer as justas homenagens, pois que muitos de nós somos os beneficiados da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos dos Espíritos superiores, através das suas lições, nós procuramos bem nos conduzir neste mundo de provas e expiações em que eu e você estamos
mergulhados na densidade do corpo físico e tentando desempenhar bem o nosso papel de encarnado. Todos nós temos atribuições, todos nós temos responsabilidades, todos nós temos que bem nos conduzir mediante as dificuldades da vida. Então, a doutrina dos espíritos, ela foi apresentada, obviamente, pelos espíritos superiores a 4 mãos, também através dos médiuns, alguns médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alguns muito jovens, adolescentes mesmos, outros não, homens letrados que faziam parte da sociedade, uma sociedade que é que nem esta aqui, que teve a responsabilidade de enfeixar essas comunicações dos espíritos superiores para que nós pudéssemos então construir a ciência espírita, construirmos a filosofia espírita para tomarmos as nossas decisões enquanto encarnados de uma forma mais consciente, mais lúcida, mais desperta. Então, Allan Kardec vai fazer esse trabalho de resgate do conhecimento científico, resgate do conhecimento filosófico, resgate do conhecimento religioso e apresenta para a humanidade do porvir as lições dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, então, fundamenta a doutrina dos Espíritos. É o momento em que nós, os encarnados, tomamos conhecimento da ciência espírita, da filosofia espírita. Essa filosofia criança, essa filosofia muito jovem, 162 anos de doutrina espírita na história do conhecimento científico e religioso não é nada, absolutamente nada. Ela é uma doutrina extremamente jovem e para nós que estudamos, pois que nos identificamos com a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina que vai nos completar, que vai fazer com que a gente realmente compreenda os fundamentos da vida. E ela vai tocar em pontos muito sensíveis, né? Porque Allan Kardec, um espírito superior, ele vai escolher muito bem as palavras. A doutrina espírita ela é muito bem escrita, pedagogicamente perfeita, para que a gente possa então estudá-la de uma forma moderna, adequada, né? Então ela vai conter o quê? Ela vai conter assuntos relativos à nossa imortalidade. É um princípio espírita, a imortalidade da alma, mas não a imortalidade como nós aqui do Ocidente a conhecemos. A imortalidade resgatada do antigo Egito, da antiga Índia, das mais remotas civilizações, dos textos sagrados mais antigos que a humanidade tinha conhecimento. Não é essa imortalidade acanhada, essa imortalidade infantilizada, não, é uma imortalidade como jamais revelada, que vai nos falar a respeito de nós, os espíritos, desde o nosso E minúsculo, desde o princípio inteligente das coisas, até a fase hominal e aquilo pelo qual nós estamos destinados, que é a fase angelical. Nunca a humanidade tinha tido tanta consciência do início das coisas. Então a doutrina dos espíritos vai falar da natureza dos espíritos. Como é que Deus nos criou? Da nossa origem mesmo. E como nós estamos associados às coisas materiais. Como o espírito imortal, ele vai intelectuar a matéria, desde os reinos primários da criação até a fase hominal que nós nos encontramos. Obviamente que eu e você esquecemos da nossa imortalidade. Quando encarnamos, nós, obviamente, esquecemos da onde viemos. E os espíritos, eles vêm, então, nos resgatar. A doutrina dos espíritos é um elixir para a nossa memória espiritual. Então, ela vai
orientado pelos espíritos superiores, falar da nossa origem lá de trás. E mais ainda, associado a outros princípios espíritas, vai nos falar que a nossa origem, ela, obviamente, as nossas primeiras encarnações nem aconteceram no planeta Terra. Isso é novo, isso é um paradigma, isso não está escrito em lugar nenhum das religiões mais densas que nós temos hoje, né? Nós temos bilhões de almas que seguem outras tradições religiosas mais antigas, e isso não está lá explicitamente. Vai estar... alguns entendem assim, compreendem assim, mas uma minoria de pessoas sabe desse nosso destino, dessa nossa origem, dessa nossa natureza. Mais ainda, esse livro vai deixar muito claro como é que os seres inteligentes da criação se relacionam comigo e com você, como é que eles nos influenciam, a influência dos espíritos nas nossas vidas, as relações dos espíritos conosco. Alguns de vocês chegam à casa espíritas influenciados pelos espíritos. Vocês sentem isso, vocês percebem isso, vocês veem os espíritos. Os espíritos influenciam positivamente ou negativamente vocês, mas vocês simplesmente não sabem como isso acontece, não sabem por que acontece. Milhões de perturbados na Terra, alguns tidos até como doentes psiquiátricos, sofrem a ação e a influência dos espíritos. Influência essa que, estudando na intimidade da casa espírita, dominando a ciência espírita, nós vamos melhor estabelecer uma relação com os espíritos nossos, protetores dos nossos dias. Sim, os espíritos nos influenciam muito positivamente, e só somos influenciados negativamente quando o queremos internamente. Então a ciência espírita vai me mostrar o processo de relação dos espíritos com os homens. Nunca antes na história da humanidade as leis divinas foram apresentadas aos espíritos sedentos de conhecimento em sofrimento como agora. Após a publicação do Livro dos Espíritos, eu sei agora por que eu sofro, eu sei quais são os meus deveres para com Deus, eu sei quais são os meus deveres para com os meus irmãos encarnados, eu sei quais são os meus deveres filiais, conjugais, sociais, ou seja, nós somos informados a respeito das nossas obrigações, as leis imutáveis da humanidade, que muitos de nós, mesmo aqueles que estamos há mais tempo na casa espírita, às vezes não suspeitávamos, né, que estamos todos nós, sem nos apercebermos, em curso em leis, que quando eu me desvio dessa lei, eu rompo com essa lei, naturalmente eu tenho consequências. Essa lei, ela me cobra, essa lei eu tenho que repará-la, essa lei eu tenho que resgatá-la. E Deus cria as leis não é para nos punir, não, Ele cria as leis. E nós temos que aprender a entender essas leis, compreender essas leis, porque todo o mal que eu faço retorna. Assim como todo bem que eu faço, por menor que seja, por mais insignificante que seja, ele retorna. E aí nós vamos entender, então, o conjunto dessas leis que vão me resgatar da materialidade, que vão fazer com que eu dê um passo adiante nos caminhos da imortalidade, agora de uma forma consciente. Esse livro vai falar da vida presente, esse livro vai falar da vida futura, e esse livro vai falar do porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores. E não é só dos ensinos superiores, porque muitos foram os inferiores que Kardec trouxe as lições trazidas por ele, para que a gente pudesse compreender das nossas emoções, das nossas sensações. Então, meus amigos, é realmente a ciência do infinito. Né? Muitos de nós aqui estudamos doutrina espírita muito a sério, né? Nos vinculamos à doutrina dos espíritos de uma forma consciente, voluntária. A doutrina dos espíritos não nos obriga a nada, fazemos isso porque buscamos a luz, buscamos o conhecimento e sabemos o quanto que isso é importante e decisivo para o nosso sucesso encarnatório. Agora eu quero falar mais uma coisa a respeito daquilo que está exarado na Revista Espírita. Em janeiro de 1858, a Revista Espírita é uma obra pouco conhecida do movimento espírita.
quase ninguém estuda a Revista Espírita, é uma pena. E não é culpa dos nossos dirigentes, não. A doutrina, a Revista Espírita, ela foi apresentada ao movimento espírita, né, agora, recentemente, no século XXI. Imagina, né? Ela é fundamental no processo da busca do conhecimento espírita, né? E ela foi traduzida, esse era o termo que eu estava buscando. O Alzheimer é complicado, ele vai pegando a gente devagarzinho, né? Faz uns 15, 20 segundos que eu estou procurando a palavra traduzida aqui e não estava vindo. Ela foi traduzida agora no século XXI, né, que a Federação Espírita Brasileira apresentou para o público espírita, teve outras edições, quase ninguém estudou, e agora alguns de nós, né, Vani, estamos nos iluminando, porque aí a gente vai conhecer traços da personalidade de Allan Kardec, a gente vai conhecer quem foi esse espírito que nós estamos homenageando hoje. Primeiro eu estou homenageando a obra. Então o Livro dos Espíritos do Senhor Allan Kardec é uma página nova do grande livro do infinito. Vai falar o autor de um jornal da época. É uma página nova no grande... Muitos livros foram escritos. Muitos livros iluminaram as mentes e os corações dos homens. É uma página nova, está falando o autor. E estamos persuadidos, né, uma marca será posta nessa página. Nós também. Nós que estudamos, às vezes, uma questão do Livro dos Espíritos, né, por várias horas, durante várias semanas. Uma questão. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos numa leitura primeira, quando chegamos à casa espírita, obviamente que fica tudo superficial. A gente não consegue extrair dali todo o conhecimento, toda a informação, né, que tem ali à nossa disposição, a nos beneficiar. E a gente acaba fazendo uma leitura superficial. Depois de algum tempo a gente começa a entender. Então, os espíritos superiores, eles descrevem assim, de uma forma profunda, abissal, a profundidade do conhecimento que tem ali, profundo mesmo, né? Revelador, mas ao mesmo tempo eles são simples, eles são claros. É difícil escrever assim, profundamente, com muita informação, com muito conteúdo, mas de uma forma clara, que mesmo nós que não somos tão intelectuais assim, tão letrados assim, a gente consegue gradativamente deixar que essa luz penetre nos nossos olhos e ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Bom, falei do livro, recomendo, até hoje leio, continuarei lendo até o final da existência e tenho certeza que depois do meu passamento ainda estarei estudando o Livro dos Espíritos para a imortalidade, porque a doutrina dos Espíritos para nós é a terceira revelação. Então, é uma doutrina nova que nós teremos que desenvolvê-la, né, e aprendê-la. Agora eu quero trazer o autor. Falei do livro, quero trazer mensagens do autor. Porque o Allan Kardec, ele continua sendo grande desconhecido nosso, desprezado por uma parcela muito significativa dos espíritos. Então, quem fala de Allan Kardec? Eu fui lá buscar vários. Ele mesmo falando dele, o Espírito de Verdade, que para aqueles que estão um pouco mais de tempo na casa espírita sabem que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus, é o próprio Cristo na nossa visão espírita, e oferecemos a quem discordar de nós uma total liberdade, porque a doutrina espírita ela não se impõe, né? Nós estudando a doutrina espírita chegamos a essa conclusão, né? O Espírito de Verdade é Jesus. Então é o Espírito de Verdade mesmo que vai falar. E ele só vai falar isso, e foi publicado isso em 1890. Allan Kardec já tinha morrido em 1869. Então, obras póstumas. As pessoas encontraram mensagens que foram ditadas a Allan Kardec e ele não publicou, ele guardou. Mais tarde, em 1890, tem a mensagem do Espírito de Verdade. 21 anos após a morte de Allan Kardec, se você pegar lá obras póstumas, 12 de junho de 1856, ele vai falar para Allan Kardec da missão dele, a missão. A missão, quem recebe uma missão é um enviado. Quem recebe uma missão, recebe uma incumbência. E a gente vai ver até o final que Allan Kardec sempre esteve à frente, ele sempre foi um precursor, ele sempre veio na frente de Jesus.
Quando tinha que fazer uma revelação, ele estava atrás, né? Então a gente vai identificar alguns momentos importantes da história que nós, os espíritas, estudamos, a grande mole humana, né? Teólogos, filósofos, intelectuais que não conhecem isso aqui, obviamente não há estudo. A missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Quem que é o reformador? O reformador é aquele que vem extirpar o mal. O reformador é aquele que vem corrigir uma lição. O reformador é aquele que vem melhorar aquilo que está disposto, aquilo que é lei. Então o reformador é um missionário. O reformador é uma alma de escola. O reformador é aquele que vai conduzir milhões, bilhões de almas. Então, a missão do reformador é prenhe de escolhos e prenhe de perigo. O que é isso aí? É repleto de perigos, é cheio de perigos, porque Allan Kardec podia errar muito, mas não errou. Nós erramos, porque não estudamos ele. Ele podia errar muito, porque ele estava mexendo com algo até então devassando o invisível. É como se ele pegasse assim a nossa história de imortalidade e rasgasse o véu que cobre a minha imagem. Porque nós não vemos os espíritos, nós não sabemos quase nada de nós mesmos, e nós temos uma noção muito vaga do nosso futuro encarnatório, né? E é normal. E está tudo certo. Ele não, ele veio romper paradigmas, ele veio estabelecer novas diretrizes, né? E para isso, obviamente que a missão era perigosa. E vai falar o Espírito de verdade, fazendo anunciações, prevenindo Allan Kardec, que é rude atua, porque trata de abalar e transformar o mundo inteiro. A primeira vez que eu li isso, foi muito tempo atrás, eu falei, nossa, está podendo, né? Abalar e transformar o mundo inteiro, né? Hoje, meus irmãos, hoje eu acredito nisso, na época eu não acreditava não. Abalar as estruturas religiosas, sacudir a poeira dos espíritos para que eles pudessem realmente acreditar na sua imortalidade, que nós não acreditamos direito, para que nós tivéssemos uma visão diferenciada do que é Deus na nossa vida, o grande arquiteto do universo, coisa que nós não temos a menor ideia. Hoje, mais ou menos, a gente consegue definir os atributos da divindade, ou seja, o que Deus obrigatoriamente é. E aí é uma coisa que nós temos muita dificuldade ainda de compreender, né? A gente quer negociar muito com a divindade. Deus estabeleceu leis, viu? Vai rapidamente para a lei, busca a lei, porque Ele não vai fazer exceções para você, nem para você e nem para mim. Então a gente tem que buscar conhecer isso, né? Então, abalar e transformar o mundo inteiro. O Espírito de Verdade vai dizer para ele que não basta ele escrever 1 livro, 2 livros, 10 livros. A maioria dos espíritas acha que Kardec escreveu 5. Allan Kardec escreveu 23 livros. Nós ignoramos quase tudo desses livros. Além desses 23 livros, tem separatas, né? Tem opúsculos que são mais, vão totalizar 32 obras, que a maioria dos espíritas não conhece. Então a ciência espírita é nova até para nós estamos descobrindo. Por isso, quando Francisco vai anunciar aqui, ele convida vocês para estudar a doutrina espírita, porque não dá para conhecer a doutrina espírita sentado aqui ouvindo palestra. É um instrumento, é um mecanismo. Vai funcionar, vai ajudar, mas não vai ter o efeito de você humildemente sentar, independente da tua capacidade intelectual, dos teus títulos, daquilo que você é no mundo profano. Ciência espírita é novo, nós somos aprendizes de ciência espírita, né? E ele vai falar assim, não basta escrever livro, você tem que te expor a tua pessoa. E é isso que nós fizemos na intimidade da Casa Espírita, né? Nós estamos expondo aqui, eu estou me expondo para vocês, né? Quando a gente começa com muito medo. Quando a gente começa tremendo. O que os outros vão pensar de mim? E a gente começa cada gafe, né? E a gente fala cada coisa. Então é uma exposição. Nos expomos lá na rua também, quando somos firmes nos nossos propósitos, quando não nos deixamos levar pela maledicência, pela inconsequência, pelo materialismo que campeia, pelas injustiças sociais, quando tentamos modificar o panorama social no qual nós estamos inseridos, quando nós lutamos contra a injustiça a favor da paz, a favor do bem, nós estamos nos expondo. Os maus vão tentar nos perseguir e perseguem,
né? E aquele que não é caluniado, aquele que não é difamado, não é discípulo do Cristo. Para tais missões, vai falar o benfeitor espiritual, não basta a inteligência. Não basta a inteligência. E ele era extremamente inteligente. Quando a gente vai ler Allan Kardec, não nessas obras, 5 obras fundamentais que a gente vai ver, ele em separado, ele escrevendo muito dele, aí que a gente vê a hierarquia espiritual desse espírito. Meus irmãos, espíritos como Sócrates, Platão, espíritos como São João, o discípulo amoroso, como Pedro, como Paulo, ditavam as mensagens. Quem corrigia? Allan Kardec. Porque sofria a influência do meio, sofria a influência do médium, né? E ele corrigia e depois voltava e falava assim: melhorou? Melhorou. Né? E os espíritos, esses espíritos que nós estamos elencando aqui nessa noite para os senhores, né? Chamavam ele de mestre. E eu sempre pensava assim: meu Deus, como é que um Paulo, o apóstolo, vai chamar Allan Kardec de mestre? Como é que um São Vicente de Paulo vai chamar o Allan Kardec de mestre? Como é que Santo Agostinho vai chamar Allan Kardec de mestre? Mas quem é esse espírito que todo mundo venera, que todo mundo faz considerações elogiosas, e aqueles que conviviam com ele à sua época chamavam ele de venerável mestre, mestre amado, venerado mestre, dada a inteligência. Mas o benfeitor aqui vai dizer que não basta a inteligência, né? Que para fazer mistério essa função, ele teria que agradar a Deus, teria que ter humildade, modéstia e um desinteresse total. Já nos dando uma lição, né? Então não interessa qual que é o teu título acadêmico. Não interessa. Quando você vem para estudar a doutrina espírita, deixa o título lá fora e aprende com os espíritos, que eles têm muito a ensinar. Não é nas universidades da Terra, aliás, não é nem na Terra que esses ensinamentos foram legados à humanidade. Esses espíritos são espíritos que já percorreram muito, já trilharam muito, e o maior deles, o espírito de verdade. Para lutar contra os homens, aí ele vai apresentar, porque a humanidade é um bichinho de orelha, não é fácil não, vai trabalhar com os homens. Vai ver o tamanho da crueldade e da maldade que às vezes ronda a nossa porta, né? Vai sondar a capacidade intelectual das criaturas em fazer o mal. É só dar uma olhadinha nas capas de jornais e olhar os processos judiciários que se encontram à disposição de muitos. Então, a capacidade que nós temos de fazer o mal. Então, para enfrentar essa raça de víboras aí, tinha que ser um espírito realmente. Então, ele vai falar: tem que ter coragem, tem que ter perseverança, tem que ter inabalável firmeza, tem que ter prudência, tem que ter tato. Pouca coisa, né? Quase tudo. Prudência, tato, inabalável firmeza, você ser firme, né? Para não ser arrastado por aqueles que são a maioria. Quantas vezes nessa encarnação eu fiquei sozinho? Nem minha mulher me acompanhou nos meus projetos, em defesa de ideal, em defesa daquilo que eu considerava correto, mas não é o que eu considerava. Eu colocava a situação para os benfeitores espirituais, aquilo que eu precisava eu encontrava nas obras, qual deveria ser o meu comportamento aqui na Terra, para não fazer determinadas coisas, para não me deixar enredar nesse processo que envolve as pessoas. Quando você vê, você está todo enrolado, e aí você ficar sozinho apontando o erro, né? É duro isso, né? Você ficar sozinho, mais ninguém, só a minha cachorrinha do meu lado lá, né? Só ela, mais ninguém. Então esse é o testemunho que eu e você teremos que dar uma hora, quando a gente vai, iluminado pela doutrina dos espíritos, tentar sanear o pântano das relações humanas. Então acabou o espírito de verdade aqui, vou deixar ele de lado e vou ir para Santo Agostinho, Revista Espírita de 1862. Para aqueles que não conhecem, Santo Agostinho é o mesmo Santo Agostinho das tradições religiosas, né?
mais antigas, é o mesmo filósofo do século IV depois do Cristo, deu uma contribuição fantástica para o desenvolvimento das crenças e da filosofia. O que ele fala? Santo Agostinho, então, foi convidado pela Sociedade Espírita de Constantina. Criou-se uma sociedade espírita, nós criamos uma sociedade espírita aqui, ok? Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz. Na época de Santo Agostinho, criaram uma sociedade espírita lá em Constantina, continente africano. Convidaram Santo Agostinho, o espírito de Santo Agostinho, para ser o patrono da casa, para ser o mentor da casa. E estava lá o médium e deu essa psicografia aqui que o Santo Agostinho ditou. Sociedade Espírita Nascente, Santo Agostinho dando a comunicação. E aí Santo Agostinho vai relembrar quem? O próprio Cristo. E ele falava para aqueles médiuns, eu fico imaginando a cena, né? Aquele grupo de pessoas encarnadas, tudo singelo, viu, meus irmãos? Não tem nada de... é tudo simples mesmo, né? A gente só vai ter noção do que nós envolve aqui nessa noite de hoje. A gente olha, não vê nada, os nossos sentidos nos traem. Nós só teremos noção do que é uma sociedade espírita que realmente cumpre o seu papel, que os seus membros despertaram, a hora que nós desencarnarmos. Vamos ver o que realmente é uma reunião de espíritos superiores. Lembrai-vos que o Cristo compreendeu que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra. Pedro, sobre ti erguerei a minha igreja. Não sei se é bem isso, né? Mas edificarei a minha igreja, a pedra, porque tinha que ser algo substancial, né? 2000 anos se passaram e a mensagem de Jesus está aí, né? A nos consolar inteiro. Só aqueles que sofrem, que choram, que perdem os seus amados, que passam pelo sofrimento, pelo abandono, aqueles que foram iludidos, aqueles que foram enganados, aqueles que enfrentam a morte prematura, aqueles que passam a fome, aqueles que são os miseráveis da terra. Sabe o que a gente está falando? Quando só Jesus realmente para nos sustentar, para nos consolar, né? Aí ele vai falar que do mesmo modo que esse Cristo, né? Do mesmo modo que o Cristo ordena, não tenha o Espiritismo senão uma raiz. Eu fui buscar lá do fundo do baú isso aqui nem o Vaninho conhecia. Que o Espiritismo tenha uma raiz só. Ele estava pensando numa árvore só frondosa. Porque olha o que fizeram com a mensagem do Cristo. Olha o que nós fizemos com a mensagem do Cristo. 2 bilhões de almas, e olha o que nós fizemos. Nós fizemos a maior bagunça com a mensagem do Cristo. Por isso que quando eu venho fazer as minhas palestras, eu fico ali, é Kardec e pronto, né? Acho que as pessoas estão gostando do que o Kardec fala, porque me convido para voltar. Eu sou ali, fielzinho a Kardec. Por isso que quando a gente vem aqui, a gente não fala da gente, a gente fala do que o Kardec falou. Então, do mesmo modo que ordena, não tem o Espiritismo senão uma raiz, para que esta tenha mais força de penetração em toda a superfície do solo, por mais árida e ressecada que seja. Então, a ideia é a seguinte, vamos criar aqui, né, uma doutrina que tenha raízes profundas, né? E que seja verdadeira, porque uma revelação, para surtir efeito, ela tem que ser verdadeira. E aí ele vai falar e vai fazer a revelação. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Um espírito encarnado, ele está dizendo, viu? Não é aqui do mundo dos espíritos, não, está aí no meio de vocês aí, ó. Um espírito encarnado foi escolhido para vos conduzir, para vos dirigir. E a orientação do Santo Agostinho, submetei-vos com respeito, não às leis que esse espírito revela, pois ele não dá ordens, mas aos seus desejos, vai falar Santo. Submetei-vos a ele, não às leis, mas aos seus desejos, porque o desejo que Santo Agostinho falava aqui não é esse desejo que nós conhecemos hoje, é o desejo da filosofia profunda. E um espírito superior, o desejo dele é só de fazer o bem. Então submetei-vos ao desejo, o desejo de Kant, o desejo de Descartes, que nós nem estudamos e nem conhecemos, que Kardec resgata e nos apresenta. O desejo do bem, é esse espírito que nós temos que nos submeter. Vou deixar Santo Agostinho, vou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra aqui todos vocês conhecem.
A menina falou assim, essa aí eu sei, até que um dia, né, chegou alguma coisa que você... O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. E aí, o Espírito de verdade dando a comunicação. E Jesus falava assim, em verdade vos digo, né? Na tradição religiosa. E no Evangelho segundo o Espiritismo ele começa assim, em verdade vos digo. Mesma linguagem de Jesus. Em verdade vos digo, ele escorre um pouco, eu vou pegar só o que ele falou. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Estou convosco, de novo, e meu apóstolo Kardec vos instrui. Quem que é o apóstolo? De novo, enviado, mensageiro, mas tem uma definição que eu gosto, é o missionário exemplar. O apóstolo é o missionário exemplar. Uma bela definição para apóstolo, né? Eu estou aqui de novo, como havia anunciado, mas meu apóstolo vos instrui. Paris, 1861. Ele pegou essa mensagem aqui, que é de 61, e publicou em o livro em o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. Agora eu vou falar o que o Kardec falou do espírito protetor dele. Tá? Discurso de Allan Kardec aos espíritas de Bordeaux, novembro de 1861. Qual que é o objetivo aqui, meus irmãos? Voltando, para a gente memorizar. Destacar o autor. Destacar Allan Kardec, que nós precisamos urgentemente conhecer. Me ajudou e eu tenho certeza, a convicção de que vai ajudá-los também no processo de compreensão. A hora que a gente compreender, a gente vai deixar um pouco a materialidade do mundo lá fora e humildemente vai vir buscar luz na intimidade da casa espírita. A Kardec estava discursando aos espíritas de Bordeaux. Vanim, eles criaram uma sociedade espírita, olha como é que era o movimento espírita à época. Eles criaram uma sociedade espírita de cara 300 pessoas lá. E Allan Kardec foi lá, foi chamado para fazer um discurso para esse pessoal. E aí, lá no meio do discurso, porque o que a gente faz aqui é um trabalho de garimpar. Eu sei, eu conheço alguns dos senhores aqui, eu sei que vocês são muito ocupados, que vocês não têm tempo para perder com expositor que não estuda, com coisa que não é séria. Todos vocês têm muito a perder, estando aqui, tiveram que deixar um monte de coisa. Então eu sempre me preocupo, aonde que eu vou buscar coisa para que esse pessoal saia de lá feliz com a informação. Então eu leio as coisas, eu busco as coisas, eu vou lá, mergulho na coisa para trazer alguma coisa de conteúdo para vocês. E lá Allan Kardec vai falar assim, eis acerca desse assunto, ele estava discorrendo sobre um tema qualquer lá, eu só peguei isso aqui, porque essa dissertação do Kardec lá, dá para fazer um seminário dela, tá? Tem tanta coisa lá. Ele falava assim, eis acerca desse assunto que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Então, Allan Kardec falando para as pessoas da sua época quem era o guia espiritual dele, quem era o anjo protetor dele. E Kardec nunca falou assim, Espírito de Verdade Jesus. Não, ele não falou. Mas fica claro para quem estuda. Lá em O Livro dos Médiuns, em 1861, tem uma mensagem de Jesus. Em 1864, a mesma mensagem, você vai encontrar ela no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec tira Jesus e coloca o Espírito de Verdade. Então Jesus e Allan Kardec eram assim, ó. Eu quero ficar assim com Kardec, tá? Eu espero que vocês também gostem desse cara, porque o caminho através dele é bom. E aí, meus irmãos, 8h39, eu não vou tomar o tempo de vocês, eu quero encerrar às 8h45, em ponto. E eu não quero encerrar sem fazer aqui uma leitura do Evangelho tradicional da Bíblia Sagrada. Está escrito lá em São Mateus, no capítulo 11, nos versículos 11 a 14. Palavras textuais. Item 11, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Você pega qualquer Bíblia, vai estar mais ou menos essa tradução, mas o ensinamento é esse. Dos nascidos de mulher, né? Não surgiu outro maior que João Batista. Quem está falando isso é Jesus, professor Ronaldo. Jesus falando assim, ó, dos nascidos de mulher. O que é o nascido de mulher para nós, os espíritas que estudamos doutrina espírita? Nascido de mulher, meus irmãos, é aqueles que precisam reencarnar.
Nascido de mulher é o espírito mais imperfeito que tem, até o mais superior. Precisa reencarnar. Só espírito puro não reencarna. Então, de todos esses, eu fiz uma pesquisa esse tempo atrás aí, e os matemáticos, numerólogos aí, eles falam que até agora na Terra mais ou menos 164 bilhões encarnaram, mais ou menos. Dos nascidos de mulher, de todos esses, João Batista era o maior. Isso no 11. Aí no 14 ele vai falar aqui: e que se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aí João Batista era a reencarnação de Elias. Para muitos não estou falando novidade nenhuma, né? João Batista era a reencarnação de Elias, porque da primeira revelação Elias fazia a anunciação do Deus único, lá no conhecimento mosaico. Ele revelava o Deus único, ele anunciava, ele era o precursor do primeiro advento, né? O Deus único. Na segunda revelação, ele anunciava a vinda daquele que seria o Cristo, aquele que nos salvaria todos, né? Aquele que era o maior dos maiores, aquele ao qual ele realmente se curvava. Ele anunciava a vinda do Cristo, né? E é lindo, tem várias passagens, tem várias obras, filmes, películas falando dessa passagem, que é uma passagem muito bonita, né? Então a intimidade, né, de João Batista com Jesus Cristo, e eles tinham vínculos inclusive parentais, né? Primos, né? Eles eram primos naquela encarnação ali, que eles estavam juntos. E João Batista era o profeta da época, e ele fizeram então essa revelação. Está aqui, chegou o cara. Agora eu quero vir, né, para a Gênesis capítulo 17, item 37, que é só aqui, é só nessa página que nós vamos encontrar isso que a gente está trazendo, e está lá, vocês podem chegar e pesquisar. Sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Então, Consolador é a doutrina espírita, que viria a relembrar, né, tudo aquilo que ele havia nos dito e tudo aquilo que ele precisava ser lembrado. Mas se ele precisava lembrar, logicamente que Jesus não podia falar tudo, né? Imagina Jesus falando a respeito da pluralidade dos mundos habitados, né? Então era necessário que a ciência se desenvolvesse, era necessário que a nossa própria inteligência se desenvolvesse para que a gente conseguisse abarcar parte desse conhecimento, né? Aí ele vai falar lá na frente o seguinte: ele prevê que não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que ele fora dito. E aí a revelação: visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e aí uma palavrinha que ninguém dá bola, né, Vaninho? O Vaninho já tinha pego. Quando eu fui falar para ele, ele falou: não, eu já tinha visto, né? Então o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas. E de combinação com Elias restabelecer todas as coisas. Eu vou falar de novo: e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas, né? Então, para nós, os estudiosos da doutrina espírita, Elias era esse Espírito que estava encarnado para nos ajudar a relembrar da nossa origem divina, da nossa destinação. Era esse Espírito o precursor, né, daquilo que teria então a responsabilidade e a missão de materializar a doutrina dos Espíritos, né? Hoje nós já temos vários dos estudiosos da doutrina espírita que estão se vinculando a isso, mas eu trouxe um outro texto, meus irmãos, e aí eu concluo, né? Porque logicamente que na doutrina espírita nada se impõe, na doutrina espírita não existe uma única verdade, na doutrina espírita são pontos de vistas, e a gente pode mudar o nosso ponto de vista. Então eu vou ficar com Allan Kardec, é um discurso dele que eu quero fechar com ele, e ele falava assim: buscamos a luz, venha de onde vier, externamos a nossa maneira de ver. E ele destaca: trata-se apenas da nossa maneira de ver. Olha que humildade, né? Não impondo nada, não se destacando em absolutamente. É o meu ponto de vista, né? E não de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. E aí ele fala assim: entregamos lá a discussão.
E nós estamos prontos a renunciar a ela se demonstrarem que laboramos em erro. Esse é o homem que eu quero seguir. É o homem que não dita a regra. É um homem que não me impõe nada. É um homem que me apresenta as suas ideias e faz uma proposição para que eu reforme a minha vida interior e exterior. É esse o mestre que nós procuramos seguir na intimidade da casa espírita. Meus irmãos, o nosso desejo sincero mesmo, né? Que apesar de todas as dificuldades que nós temos, nós aprendamos a valorizar o tesouro que tem na intimidade das casas espíritas. Tesouros que estão escritos em páginas que os nossos olhos ainda não conseguiram vislumbrar tamanha luminosidade. Allan Kardec foi considerado à época dele o homem do século. Aqui no Brasil, um homem que bem expressou, mas muito mais que expressou, ensinou e viveu a doutrina dos espíritos em século XX, o homem que nós conhecemos como Chico Xavier, também foi considerado o homem do século XX. Então, quando nós trazemos essas bandeiras da imortalidade, quando nós apresentamos a divindade, quando nós arrancamos dos olhos das pessoas as escamas que não permitem ver a beleza, como Deus é justo e todos os seus atributos, esse é o nosso trabalho. A proposta da doutrina espírita é fazer que seres imperfeitos como eu e como você, que temos muitos defeitos, é verdade, lendo a doutrina dos espíritos, humildemente tentando aprender com os espíritos superiores, transformemos as nossas vidas, as nossas existências. Não interessa que camada social você participe, não interessa onde você mora, os títulos que você tenha. O importante é nós vivermos a doutrina ensinada pelos espíritos superiores. O meu desejo sincero é que cada um de vocês se vinculem a esta casa, fortaleçam as colunas dessa casa, se vinculem aos grupos de estudo e mais tarde nós, uníssonos aqui então, né, cantando um hino de louvor ao Criador, porque um dia chegaremos com essa percepção, né, da soberana bondade, da beleza, da justiça divina, mesmo num planeta de provas e expiações que nem o nosso. Então, meu irmão, que brilhe a tua luz, que a tua mente desperte, que o teu coração participe dos teus atos lá fora, que você se sensibilize com a mensagem, que você se sensibilize com o sofrimento do outro e que você seja feliz aqui mesmo, nesse planeta de provas e expiações, porque já podemos com o que a doutrina espírita nos oferece. A nossa profunda gratidão aos senhores e às senhoras pela atenção caridosa e essa casa que nos honra com o convite de conduzi-los em reflexão. Muita paz a todos.